Isaías 42, nos primeiros versículos, assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Eu quero, através da simbologia aqui, da cana trilhada e do pavio que fumega, eu quero falar a revelação do amor de Deus para com os caídos, para com os machucados e os que estão carentes de uma nova vida. Com essa metodologia, essa simbologia dessa cana trilhada e desse pavio que fumega, eu quero trazer para nós como igreja e para as pessoas que estarão ouvindo lá na Casa de Pão ou ouvindo essa mensagem, o amor de Deus, a preocupação que Deus tem com os feridos, com os machucados e com aqueles que estão precisando de uma nova vida. Então, para nós entrar, cana trilhada. O que é cana trilhada? Então, primeiro saber, todo mundo conhece a cana, né? A cana doce, a cana de açúcar. Essa simbologia vem para essas lavouras que tem São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, são os maiores produtores de cana de açúcar. E nós aqui temos na beirada das estradas, né? Nas cercas, nas lavouras, na beirada da cerca, vocês conhecem essa cana. E tem um porquê dela estar na beirada das estradas, e tem um porquê dela estar na beirada das lavouras, para ter uma facilidade de coleta, e também ela ficar mais protegida. A gente muitas vezes diz que bota a cana para proteger alguma lavoura. A cana tem que ser protegida, ela é muito frágil. E lá nas grandes lavouras de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, tem as quadras. Você já pode entrar no YouTube ali, né? E ele nos esclarece as lavouras. Quem foi para lá, viaja para lá, conhece as grandes. E entre elas tem estradas, carreiros, para quê? Para passar os caminhões, os trabalhadores, para limpar aquela produção. Mas às vezes acontece alguns efeitos climáticos, ventos e até mesmo animais, pessoas que têm que ir num trajeto, em vez de ir pelas estradas, elas vão pelo meio do canavial. E o vento, essas pessoas e esses animais fazem um processo que derrubam essa cana. E essa cana fica com o quê? Com a raiz para o lado de fora. Essa que se chama a cana trilhada. O que é a trilhada? Passada por cima. Então, essas canas, elas são, pelo agricultor, elas perdem o valor, porque nós sabemos que a cana, quando ela é quebrada, que a raiz pega sol, ela azeda, né? Ela azeda. Então, para quê? Para o produtor, ele não tem valor nenhum. Só que se o produtor perdesse tempo, porque dá muito tempo, e levantasse aquela cana de novo, sentasse a terra nela de novo, ela voltaria a produzir da mesma maneira que antes. Entendeu? Então a cana, mesmo se ela é quebrada, tu ajeita ela cola, e ela continua. Mas é o que? Ela dá muito trabalho. Então o que acontece com essas canas? Que os agricultores fazem? Eles jogam à beira da estrada, naqueles canaviais, eles jogam ali se acumulam essas canas, passam por cima, desperdiçam essas canas. Então o vento faz essa destruição, e essa não é o tipo de cana, que o produtor quer. Não é o tipo de cana que o produtor quer. Então ele deixa tirada. Então para ele vale mais tempo ele jogar fora do que recolher ela,
colocar de pé e aterrar ela de novo. Então essa não é o tipo. Mas Deus diz para essa cana: essa é uma cana que me interessa. Nós vamos chegar lá. Eu não lançarei no lixo. Assim mesmo como ela está, eu quero ela. Meu poder vai restaurar essa cana. Nós vamos ver mais na frente. Quem sabe tu é uma cana no canavial de Deus, que está machucado, a raiz está de fora, né? Quem sabe se achando jogado. Pensei muito sobre essa palavra que Deus tem me falado já há 2 semanas. Quem sabe você que está aqui, ou alguém que está ouvindo, está passando por esse momento de dificuldade. A lavoura, vem um vendaval sobre a tua vida, virou a tua raizinha para o sol, e tu está pensando que tu vai azedar. O Senhor tem solução para você. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Agora nós vamos falar no pavio. Quem é que não conhece aí? Eu não conheço porque eu sou desse tempo, eu sou novo, mas os demais aí, a maioria conhece. O pavio, o candeeiro de gasolina ou de óleo, que era colocado, né, em cima no lado lá, com a fumacinha, né, irmão Zeno? Né? Nós vamos falar também. O pavio que fumega fala de força. Então, para esse candeeiro ter força, ele teria que ter óleo, né, para poder iluminar. E era bem sério, porque lá no vô tinha isso aí. E conforme ia terminando a querosene, ia terminando a gasolina, ele ia apagando o foguinho, né? E às vezes não adiantava nem a gente passar ali, que só ficava a brasinha. O quê? A falta de óleo, a falta de querosene, perdia a força. Quem sabe também, tu tá nessa fase assim. E ele diz assim para nós aqui, ó. Eu coloquei: pavio que fumega nos fala de força que se esvai, de fogo que se apaga, de vidas que outrora foram repletas de sonhos, fé, esperança, mas que se perderam em algum lugar, chegaram próximas do fim. Mas Deus diz também para essa simbologia: não permitirei que encerre a sua missão de iluminar. A igreja é a luz do mundo, então ela tem que estar com o pavio bem aceso. Essa mensagem nos convida a viver um novo tempo, que ressurge pelas mãos divinas do Pai. Então Deus está nos chamando a atenção Ele quer renovar as nossas forças. Ele quer ativar em nós o poder nas nossas vidas. Eu não sei como é que tu está aqui. Eu não sei como é que tu que está ouvindo, ou mesmo na casa de pão, a tua situação, como é que tu se encontra? Se está se sentindo como trilhado, passou tudo por cima de você, tu está perdendo as forças. Deus nessa noite quer reativar. Deus quer colocar terra nas tuas raízes. Deus quer botar combustível para que você possa fluir. Então, se você se sente assim como uma cana trilhada, um pavio que fumega, Deus convida a entregar tudo a Ele, em um gesto de fé e reconhecimento da tua capacidade humana. Quem sabe nós temos lutado, nós temos feito tudo pelas nossas forças, nós temos estudado, nós temos projetado, nós temos sonhado, nós temos organizado a nossa vida para tentar ajustar, e parece que ela não entra no eixo que nós queremos. Uma coisa está faltando, é tu entregar isso para Deus. Não adianta tu lutar com as tuas forças, porque tu não sabe o dia de amanhã, tu não sabe como o inimigo vai te atacar, tu não sabe como se escapar das artimanhas dele, mas se nós se voltar para o Espírito Santo e colocar nele toda a nossa confiança, ele vai nos dar orientações e diretrizes para nós poder vencer essas dificuldades. Então entrega ao Senhor. Deus quer você como tu está. Ele não está querendo que tu melhore para vir para Ele.
Ele não está querendo que tu organize, se ajuste para vir para Ele. Ele quer que tu venha como tu está, para Ele transformar no que Ele quer que tu seja. Porque às vezes nós queremos melhorar, nós queremos ajustar algumas coisas para nos aproximar de Deus, ou nos dizer, eis-me aqui, Senhor, né? Deus está nos chamando, está nos colocando coisas nas nossas mãos. Eu digo, eu não sou capaz disso, eu não tenho condição disso. Mas pergunta para quem te conhece, pergunta para quem te cuida todo dia, para quem caminha do teu lado, para quem te livra de algumas coisas, se tu não está pronto. E Ele quer dizer hoje para ti, Ele está pronto para te orientar, vem como tu está. Ele passeia no meio daqueles canaviais, nós como cana, Ele passeia no nosso meio, e ali Ele vem colocando a terra sobre as nossas raízes que nós buscamos na palavra, raízes que nós buscamos na comunhão, raízes que nós buscamos na intimidade com Deus. Ninguém busca raízes nas coisas de Deus, se não for através da sua palavra e da comunhão. Quem tem a palavra no seu coração, tem comunhão com os demais, porque a palavra gera comunhão. Então, e Ele vai fazer isso, e Ele anda no nosso meio, Ele está no nosso meio com esse projeto, e Ele restaura trilhas, desobstrui os caminhos para uma nova vida com Ele. Ele limpa aquelas canas que estão atrapalhando, Ele limpa, Ele restaura, né? Ele tira, para que nós tenhamos o caminho tranquilo. Eu quero que tu, nessa noite, tu pense comigo, né? Eu vou dar experiências de algumas personagens que foram uma cana trilhada, que foram um pavio que fumegava, foi pessoas que foram machucadas, pessoas que foram, né, judiadas, pessoas que perderam as forças, mas que o Senhor restaurou e eles glorificaram o nome do Senhor, e nós não somos diferente deles. O primeiro tem que ser sempre Ele, né? Quem é que passou por essas dificuldades? Ninguém pode falar sobre alguém que sofreu, alguém que passou por uma prova que não fosse por Jó, né? E aqui eu coloquei assim, ó, Jó, no seu estado, estava num estado miserável, perdera a sua família, saúde, amigos, enfim, era uma cana trilhada, era alguém ferido. Tu já viu alguém perder, alguém milionário, num dia e no outro não ter nada? Alguém com a saúde, com os filhos lindos, num dia, no outro dia não ter nada? Alguém com a saúde perfeita, no outro dia está enfermo para a morte? Quer ferida, mas não tem de onde tirar força, nós olhando para isso, né? Não tem de onde nós tirar força. Se acontecesse isso conosco, muito menos que isso acontece e nós perdemos as forças. E olha que o Jó é essa pessoa. Ele estava experimentando nas dores mais terríveis, das adversidades mais fundas na alma. Ele deu um lugar onde Satanás não pôde tocar. Ele bradou: eis que o meu Redentor vive. Tem um lugar que Deus não pode, que o diabo não pode tocar, é na tua alma. Ali é protegida por Deus, é só se tu deixar. Ele, dentro de toda aquela perca, daquele momento de desespero, aonde nós soubemos a história, né? Todo mundo conhece a história de Jó, que a sua esposa, muitos crucificam a coitada da mulher, mas não é fácil com a mulher, é mais a mulher. Imagina, perder os bens, tudo bem, eles eram fortes, né? Eles poderiam trabalhar, mas perder os filhos, e depois ainda o marido numa situação, não tem coração que aguente, né? Mas o Senhor bradou, né, para Jó, no coração de Jó, lá no profundo da alma. Foi ele, Deus que deu essa convicção. Por quê? Porque Jó tinha intimidade com Deus, Jó tinha um relacionamento com Deus, Jó sabia que o Redentor dele cuidava dele. E isso que nós como cristãos temos que ter essa convicção: quem cuida de nós é o Senhor. Nada pode nos abalar, tirar a nossa confiança que Ele vive. Por mais que as nossas raízes fossem arrancadas, por mais que alguém nos chutou a canela, vamos dizer, nos judiou, nos magoou,
mas nós sabemos, se nós colocar para Deus, Deus vai vir e vai restaurar as nossas feridas. E ele bradou lá do profundo da sua alma: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Se levantará sobre mim, ele vai me dar a vitória. Jó sabia que ia ser curado? Não, mas ele sabia, fosse qual fosse a resposta do Senhor, era a melhor coisa para ele. Às vezes nós queremos, quando nós temos ferido, nós temos machucado, nós temos sem força, nós queremos dar receita para Deus, né? Nós queremos dar, Deus, eu preciso, eu estou nessa situação, mas tu podia fazer isso para mim, ou tu pode fazer isso, aquilo para mim. Não, Deus tem o controle, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Não importa a situação que eu e você esteja, não importa o que passou por cima de nós, não importa a quantia de óleo que nós temos na nossa lamparina, mas se o Senhor está no controle, Ele vai multiplicar. Ele não fez isso para as virgens lá? Então, Ele pode fazer para você. Não desista, não tenta pegar na tua mão, faça como Jó. Brade do profundo da tua alma dentro dessa prova. E eu creio que Deus me deu essa palavra, porque alguém que está me ouvindo, ou alguém aqui na plateia, ou alguém lá nas casas de pão, ou alguém que vai ouvir essa mensagem, vai estar com vontade de desistir. Não é mais para mim, irmão Leonel, eu não aguento mais, eu estou todo machucado. O Senhor diz que é só tu dizer que o teu Redentor vive. É só tu entregar para Ele. É só se tu desvencilhar do teu eu, da tua grande capacidade intelectual, ou de conhecimento teológico, ou de conhecimento de vida. Eu tenho experiência na vida, mas experiência de homens são aproveitáveis, mas elas não nos dão a solução. Agora, a nossa experiência com Deus é a que vai nos dar a solução. Então aqui, reúna suas forças e arranque do profundo da alma a mesma confissão feita por Jó. Da mesma forma que a restauração chegou para Jó, chegará para você também. Deus se apraz em fazer o bem a um coração que clama e confia nele. Então, eu não sei, quem sabe, tenho convicção disso, que alguém está passando, querendo desistir, jogar a toalha fora, né? Levantar a toalhinha. Não é hora de nós levantar a toalha, é hora de nós bradar que o nosso Redentor. Mas, irmão, da onde que eu vou arrancar força? Da tua alma, do teu desejo de agradar a Deus, do teu desejo de dizer para Deus que nós amamos Ele. Você vê aí que eu gosto de dizer que eu te amo, Jesus, que eu sou apaixonado por ti, Jesus, né? Mas isso pode ser da boca para fora. Nós mostramos que amamos Jesus quando nós estamos ali com as raízes de fora, quando nós estamos com o pavio apagando e nós gritamos: nós te amamos, Jesus, eu te amo, Jesus, não importa o que eu estou passando, não importa a situação, eu ainda confio em ti. É a maior prova de amor que nós damos para o Senhor. Não é no falar, né? Não é. Claro que isso faz parte. Eu digo que amo Jesus porque eu amo Jesus. E eu sei que você diz que ama Jesus porque ama Jesus. Mas a maior prova que eu posso dizer para Jesus é de não desistir daquilo que Ele pôs para mim fazer. Trago outra personagem aqui, que é muito lembrada, né, sobre Raabe. A Raabe era uma cana bem amassada, né? Uma prostituta, uma mulher sem valor na época de Raabe, já ela depreciada. Imagina uma prostituta. Imagina essa mulher. Você imagina o que essa mulher ouvia das pessoas que cercavam. Ela não podia sair no comércio na hora do rush, né? Por quê? Porque ela era jogada por... Os próprios homens da elite que ficavam com ela, quando vinham com as suas famílias, viravam a cara para ela. Por quantos homens, quem sabe, que juraram amor para essa mulher, e ela também, quem sabe, se apaixonou por alguém, e ela, por essas pessoas, ela era enxotada. Imagina como é que estava a mágoa dessa mulher, quanto ela tinha mágoa,
quando ela tinha angústia, quando ela tinha rancor. Quem sabe alguém, tu não consegue perdoar alguém, tu tem rancor de alguém, que levantou calúnia com você, que falou coisas que você, por mais que tivesse errado, mas não era ouvir daquela pessoa. Quantas vezes, quem sabe os pais de Raabe, quantas vezes ela foi humilhada dentro do lar dela, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos parentes, jogada de lado. Quem sabe isso tenha acontecido com você. Tu está trilhado, tu está perdendo as forças, tu não tem mais ânimo. E Raabe estava nessa situação. Ela era uma cana lá trilhada, bem trilhadinha, né? Com as raízes bem para fora. Uma vida sem sentido. Raabe tinha uma vida sem sentido. Dormia e acordava sempre a mesma coisa. Sempre tendo que vender o corpo. Não valorizava nem a família dela, quem sabe não valorizava aquele sacrifício que ela estava fazendo de trazer mantimento para a sua família através da sua prostituição. Mas ela fez como Jó. Ela sabia que tinha um Redentor. E ela não tinha um conhecimento como Jó tinha de Deus. Mas do fundo da alma, ela encontrou força e pela fé entregou a sua vida e a família aos cuidados do Senhor. Imagina, eu fico pensando, a Raabe, quando ela teve essa oportunidade, que a gente não vai citar tudo, é só ler lá a história dela, que você vai saber como é que aconteceu. Ela poderia salvar só ela, mas ela se preocupou com aqueles que também magoavam ela, seu pai, né? Sua mãe, que não entendiam, e ela salvou toda a sua família, e por cima ainda, ela entrou na genealogia de Jesus. Então, não importa o que tu esteja passando, não importa a situação que tu está passando, brada, busca força, e entregue a tua vida incondicional para o Senhor. Não importa o que tem dito de você, não importa o que se tem te apontado, importa que o Senhor está preocupado comigo e com você. Eu tenho outra mulher aqui, que hoje, como é encerramento das mulheres, eu peguei só a Jó e peguei mais as mulheres. As mulheres não são fáceis, né? Elas não entregam a rapadura tão fácil, né? Elas calçam o pé e aguentam. Então nós temos aqui a Noemi. Já o nome dela, amargurada, né? A Noemi, você sabe a história da Noemi. Foi tirada da terra onde ela adorava o Deus dela, junto com seu esposo, com seus filhos. Foi levada para um lugar que provavelmente ela não queria ir, mas por obediência ao seu esposo, ela foi. Eu, conjecturando, penso assim, porque a mulher de fé, como ela demonstrou, era uma mulher de fé, ela jamais queria arredar o lugar de perto onde ela poderia conviver com Deus, dos costumes deles com Deus. Por causa da desobediência, perdeu o esposo, perdeu os filhos, e uma mulher viúva e sem filho para ajudar, ela era escanteada. A Noemi era uma cana trilhada. A Noemi era alguém amargurada. A Noemi era alguém entristecida. A Noemi era alguém que não tinha paz. Mas ela se confrontou com Deus, né? Então Noemi era essa cana, esse pavio, sem força. Mas ainda lhe restava a fé, que confessava no íntimo da sua alma, no que Deus era fiel. Então quem sabe alguém também que vai ouvir, que até acha que se decepcionou com Deus. Quem sabe Noemi diz, mas Deus, eu vim para cá porque nós estávamos passando fome. Eu vim por obediência ao meu esposo. E a palavra nos dá, eu tenho que ser submissa. Eu vim para cá. Agora perco meu esposo, perco meus filhos, todo o mantimento, e agora eu estou nessa situação. Mas ela sabia que o seu Redentor dela vivia. Não perca a fé, nem que o vento esteja tocando
contra. Não perca a fé. Noemi não perdeu a fé. E ela levantou a sua cabeça, como você sabe a história, e ela pensou: ele me será como recriador da minha alma. Ai, Deus. Noemi, diante de tudo aquilo ali, conversou com as suas noras, dispensou as suas noras, e nós sabemos que Ruth quis vir com ela, e ela pensou: o Senhor ainda é o meu remidor. O Senhor ainda pode restaurar a minha alma. O Senhor está dizendo para você: só Ele pode restaurar essa dor que tu tem na alma. Isso que tu não conta para ninguém. Vem essa dor, Deus está me colocando aqui que tem alguém que sente uma dor na alma que chega a morder os dentes, roer os dentes. Agora faça como Noemi. Eu creio que Noemi passava por esse momento, mas ela pensou: ele será o recriador, ele vai restaurar a minha alma. E ele está aqui, ele está aí na casa de pão, ele está aí, ele está com quem vai ouvir, ele está aí, ele pode recriar. O que é a palavra recriar? O que ela significa? Voltar, ir de encontro ao ponto de partida, no sentido espiritual. Volta ao ponto de partida, volta lá. Às vezes nós temos que voltar na dor, nós temos que ver por que aconteceu aquilo, nós temos que conversar com o Senhor e perguntar com Ele: por que aconteceu isso? Por que fizeram isso para mim? Aonde que tu estava quando eu estava passando por essa situação? Tu me abandonou, tu virou as costas para mim? E espera Ele te responder. Tu sabe a dor que eu senti, tu sabe a angústia que eu senti naquele momento. Aonde tu estava, Senhor? Volta ao ponto de partida. Deus muda a direção da tua vida, como mudou a direção da vida da Noemi. Ele muda, Ele tem prazer em mudar a direção daquilo que está indo para o lado contrário. E eu digo para você nessa noite: Deus não desamparou Noemi, e Deus não desampara nós. Ele diz assim: clama-me e eu responder-te-ei. Clama-me e eu responder-te-ei. Diz a palavra de Deus que os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possa me ouvir. Nessa noite, se conselho fosse bom, eu venderia, mas hoje eu estou tranquilo, eu vou dar esse conselho. Não toma uma decisão de abandonar, de parar, de desistir. Não estou dizendo só na vida espiritual, aqui eu não estou falando só como cristão, mas nos teus projetos. Deus fala muito sério nos teus projetos, nos teus sonhos que foram frustrados, naquilo que tu programou para ti, naquilo que tu programou para a tua família, naquilo que tu sonhou a vida inteira. Não desista, não desista. É um projeto que Deus te deu. Senta com o Senhor e diz: Deus, não foi tu que me deu esse projeto? Não foi tu que conversou comigo, Senhor? Não foi tu que disse que ia dar certo? Por que está dando errado? Porque o diabo não quer que as coisas dê certo para você, mas tu grita para ele em bom tom e grita: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em favor de mim, e tu vai ter vitória. As portas vão se abrir, o inimigo vai recuar, e tu vai cantar, assim como Miriam, o hino da vitória. Não importa os ventos que vieram sobre você, não importa as terras que saíram das tuas raízes, não importa a quantia de óleo que está na tua lamparina, mas hoje, nessa noite, nessa hora, nesse momento que tu está ouvindo essa palavra, o Senhor vai acrescentar terra, substância nas tuas raízes espirituais, e vai encher a tua vasilha de óleo. Eu decoste.
É só tu crer e acreditar. É só tu gritar bem alto: eu sei que o meu Redentor vive. Este menesto, oh glória! Eu coloquei um negocinho aqui para nós, ó. Este é o tempo da restauração para as nossas vidas. Hoje chegou o momento da tua restauração. Hoje, agora, nesse momento que tu está ouvindo essa palavra, chegou o momento para mim e para a tua restauração. Deus é esse recriador da alma que sente prazer em nos socorrer. Não fique, mas será que eu peço para Deus? Será que eu conto para Deus? Conta, Ele tem prazer em ver tu recorrer a Ele. Qual é o pai? Tem pais aqui? Porque quando um filho está com problema e ele vem dividir o problema contigo, tu não se sente bem de poder ajudar teu filho? E nós somos homens que não soubemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que não soubemos cuidar dos nossos filhos como deveria ser cuidado. E Deus que nos conhece, Deus que nos formou, Ele tem prazer em restaurar. Por que isso? Porque Ele nos ama. Ele ama nós em todo o tempo, mas principalmente quando achamos que não merecemos o seu amor. Então Cristo ama de uma maneira toda especial a nossa vida. E hoje é o momento da minha e da tua restauração. Eu não sei o que tu passou, eu não sei o que Deus falou contigo nessa noite, eu só sei que Deus quer te estender a mão. Não importa para onde tu está, não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram, Deus quer te restaurar nessa noite. Ele quer sentar a terra nas tuas raízes e Ele quer botar óleo na tua lamparina.